Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Amém? Meus irmãos, eu vou conversar hoje um pouco aqui com vocês, referente ao livro de Mateus, capítulo 6. Eu estou aqui de porte da minha Bíblia, aberta em Mateus, e estava refletindo, como a Bíblia, que é um livro escrito e inspirado na palavra de Deus, como ela é rica em ensinamentos, em orientações, Muitas vezes, quando começamos a ler algum livro, na Bíblia, começamos a tomar reflexão da nossa vida, dos nossos erros, e passamos a enxergar quantas vezes nós estamos equivocados em nossa conduta, em nossa forma de agir, seja conosco ou seja com o próximo, Então, por isso que é muito importante sempre estarmos buscando orientação na Bíblia, lendo, ouvindo conselhos, de pessoas inspiradas e motivadas pela palavra de Deus, Porque isso, de uma certa forma, é que vai nos alimentarmos e nos ensinarmos e nos corrigirmos, Então, vou começar a ler aqui, o livro de Mateus, o capítulo 6, tá bom? Tomai muito cuidado em não praticardes a vossa justiça diante dos homens, a fim de serdes observados por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Meus irmãos, quantas pessoas, eu mesmo, quantas vezes já não cometi isso, A justiça, por conta própria. Às vezes nem preocupado se eu ia ganhar ou não, se eu ia vencer ou não, mas com o simples intuito de mostrar para as pessoas que eu tinha o poder, que eu tinha a razão, E não é isso que cabe a nós. A justiça, ela deve ser feita somente pelo Senhor Jesus Cristo. Não cabe a nós. Nós não fomos criados para sermos juízes, para cobrarmos algo de alguém. Nós fomos criados para viver em harmonia com o próximo, Nós fomos criados para levar o amor, para as pessoas uns aos outros, E continuando a leitura. Portanto, quando fizeres dádivas de misericórdia, não toques a trombeta diante de ti, assim como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Deveras eu vos digo, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas tu, quando fizeres dádivas de misericórdia, não deixe a tua esquerda saber que a tua direita está fazendo. Então, meus amados irmãos, quantas pessoas, às vezes está em alguma posição
Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo aqui, para que venhamos a entender. Ela está de porte de um microfone e, mesmo o volume estando alto, ela quer o seu foco das atenções. Ela quer mostrar para as pessoas que ela é o foco principal. Quando na verdade, quantas formas, às vezes simples, quietas, sem que seja chamado a atenção de uma forma assim, né? Passamos a ser notado por um simples ato, uma simples palavra, passamos a ter uma impressão grande, passamos a ser reconhecidos e lembrados, né? Então muitos usam disso. Eles se sentem que não são observados, se sentem que são pequenos e de alguma forma ela quer chamar atenção, né? Também nos diz aqui na Bíblia: não deixe que a sua mão esquerda saiba que a tua mão direita está fazendo. Isso nos mostra o quê? Quantas vezes nós ajudamos alguém pensando em ter algo em troca, né? Pensando em ter algo em troca. Aí eu te pergunto, quando você está ajudando alguém, fazendo alguma boa ação, e você está esperando algo em troca, então aí você não está ajudando alguém. Você está fazendo uma troca de favores. Quando você ajuda alguém, quando você se dedica a ajudar o seu próximo, você não pensa em recompensa. Você está fazendo aquilo por amor. E sem pensar em retribuição. Porque a retribuição pelos nossos atos cabe a Deus. Então, quando a gente faz algo em troca de favor, aí a conduta é diferente, né? Você não está ajudando. Você só está trocando de moedas, de valores, né? E continuando a leitura, para que as tuas dádivas de misericórdia fiquem em secreto. Ou seja, né, aquilo que eu acabei de dizer aqui. Quando você faz algo para ajudar alguém, você não precisa falar para as pessoas, para todo mundo, eu ajudei. O que seria daquela pessoa se eu não tivesse ajudado? Meu, aí você está sendo orgulhoso. Você está sendo orgulhoso. Então ajude e não queira ser destaque, notícia. Deixe que em secreto o nosso Deus está observando as suas atitudes e Ele vai te honrar por elas. Então, né, o teu Pai que está olhando em secreto te pagará de volta. Amém? É o que eu acabei de dizer, meus irmãos. Também quando orardes, não deveis ser como hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para serem vistos pelos homens. Devera eu vos digo, eles já têm plenamente a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto particular e, fechando a sua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Então o teu Pai, que olha em secreto, te pagará de volta. O que quer dizer aqui, irmãos? Todos nós necessitamos da ajuda, da orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. E você não precisa ir no meio da rua, você não precisa ir num local público e orar em voz alta
e dizer o que você precisa, e dizer o que você quer. Aí você está querendo nada mais ser o foco das atenções. Você está querendo nada mais se fazer de vítima e falar para as pessoas que você está passando por uma situação difícil. E na Bíblia nos fala que se precisamos de algo, devemos irmos, direcionarmos em um local secreto. Aqui nos expressa o nosso quarto. E em segredo, orarmos a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta oração, nós nos abrirmos e dizermos o que nós necessitamos. Ninguém precisa saber o que você precisa a não ser o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você se abre para alguém, quando você começa a falar os seus problemas para alguém, às vezes aquela pessoa, ela vai se sentir feliz, vai pensar assim, nossa, ele está ferrado, nossa, ela está ferrada. Ah, mas também, né? Não toma cuidado, ah, mas... Então, é tipo assim, irmãos, vão ser muitas críticas, ajuda nenhuma. Ajuda somente vinda do Senhor Jesus Cristo. Só Ele vai te ajudar, mais ninguém. O que nós devemos fazer muitas vezes é inspirar, é orientar as pessoas de o que ela tem que fazer, que posição ela tem que tomar. Às vezes eu me pergunto, a pessoa está passando uma dificuldade, aí ela fala assim, irmão, ora por mim, que eu estou passando uma dificuldade. Ou seja, aquela pessoa que está passando a dificuldade, ela não ora, ela não ajoelha. Ela quer que a outra pessoa se ajoelhe e ore por ela. Quem está necessitando de ajuda? É a pessoa que está passando pela provação ou é aquela que está bem? Então é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer. Quer que quando a gente estiver em uma provação, em uma situação difícil, Ele quer ouvir de nós a nossa oração. Porque se você disser assim, ah, mas a gente tem que orar pelos outros. Sim. Se eu ver que o meu irmão, que a minha irmã não está bem, eu posso orar. Eu posso. Mas não porque ela me pediu, e sim porque eu observei que ela não está bem, que ele não está bem. Aí, em meu secreto, em meu particular, eu vou apresentar o meu irmão, a minha irmã, ao meu Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos nunca, em meio a uma tribulação, falar assim, irmão, ora lá por mim. Você está mostrando nitidamente que você é uma pessoa fraca de fé. Você está mostrando nitidamente que você é uma pessoa que não acredita no seu Deus vivo, não é verdade? E continuando a leitura, mas ao orares, não digas as mesmas coisas vez após vez, que é para não se repetir a oração, Assim como fazem os das nações, pois imaginam que serão ouvidos por usarem de muitas palavras. Ficar repetindo, repetindo, repetindo. Portanto, não vos façais semelhantes a eles, porque Deus vosso Pai sabe do que coisas necessitais antes de pedirdes. Então, nosso Deus, Ele sabe o que nós estamos precisando. Basta apenas que pedimos a Ele uma vez, e Ele assim o fará, Portanto, tendes de orar do seguinte modo: Nosso Pai nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, realize a sua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o nosso pão para este dia e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores.
E não nos leves à tentação, mas livra-nos do iníquo, que seria a oração do Pai Nosso, né? Cada pessoa tem uma forma de orar o Pai Nosso, mas seguindo dentro dessas diretrizes que está mencionada nas Escrituras divinas, né? Pois se perdoardes aos homens as suas falhas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Ao passo que não perdoardes aos homens as suas falhas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas falhas. O que isso quer nos dizer, irmãos? Se a gente não sabe perdoar, se a gente não somos dignos de perdoar, né? Será que seremos dignos de receber o perdão? Se você não estende uma mão, por que você quer que alguém estende uma mão para você? Né? Então, devemos atentar a isso. Só venha a nós o vosso reino, nada, né? Aí estamos sendo gananciosos, orgulhosos, né? Quando jejuardes, parai de ficar com o rosto triste, como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos para que pareça aos homens que estão jejuando. De vera eu vos digo, eles já têm plenamente a sua recompensa. Meus irmãos, eu já presenciei algumas vezes pessoas que fazem jejum, ficam com aquela cara acabada e fala para todo mundo: ah, eu estou de jejum, ah, eu estou de jejum. E não é isso que o nosso Deus quer. Não é isso que o nosso Deus quer. Mais uma vez é que eu digo, você não precisa, não deve querer achar que você é o foco das atenções. Aí você está querendo destaque, você está querendo se aparecer. Não se iluda com essa esperança. Não é isso que Deus quer de você. Continuando a leitura. Mas tu, quando jejuares, unta a tua cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que está jejuando, mas ao teu Pai, que está em secreto. Então você vê, você está jejuando, é para Deus, não é para os outros. E Ele sabe disso. Você não precisa ficar dizendo, você não precisa ficar mostrando. Então o teu Pai que olha em secreto te recompensará. Parai de armazenar para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome e onde os ladrões arrombam e furtam. Quantos de nós vivemos assim? A vida é curta e gastamos esse bem importante e valioso que é a vida para juntarmos bens materiais. E muitas vezes nem usufruímos daquilo. Fica para os outros usufruírem, né? Antes, armazenai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for singelo, né? Todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for iníquo, todo o teu corpo será escuro. Olha que importante essa passagem. Se na realidade a luz que está em ti é escuridão, quão grande é essa escuridão? Ninguém pode trabalhar como escravo para 2 amos, pois ou há de odiar um e amar o outro, ou há de apegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis trabalhar como escravo para Deus e para riquezas. Por essa razão eu vos digo, parai de estar ansiosos pelas vossas almas, quanto a que haveis de comer ou quanto a que haveis de beber, ou pelos vossos corpos, quanto o que haveis de vestir.
Então, meus irmãos, não dá para ter tudo isso. O principal que nós precisamos é termos a presença do Senhor Jesus Cristo. Do restante, Ele nos concederá, Ele sabe das nossas necessidades. Não significa a alma mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Observai atentamente as aves do céu, porque elas não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Isso é verdade, né? As aves não plantam, as aves não cuidam, não colhem, mas o nosso Deus de nada os deixa faltar. Isso não quer dizer que nós não devemos trabalhar, que o alimento vai cair em nossas mãos, né? Não é bem isso. Mas quer dizer o quê? Que devemos confiar, acreditar no Senhor Jesus Cristo e de tudo Ele nos dará. Não valeis vós mais do que elas. Quem de vós, por estar ansioso, pode acrescentar um só covado à duração de sua vida? Também, no assunto do vestuário, por que estáis ansiosos? Aprendei uma lição dos lírios do campo, como eles crescem, não labutam, né? Ou seja, não trabalham, né? Nem fiam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um destes. Se Deus, pois, veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá ele tanto mais a vós, ó vós os dos pouca fé? Portanto, nunca estejais ansiosos, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou que havemos de vestir? Aqui eu dou um exemplo, irmãos. Existem pessoas, vamos dizer assim, né? Que às vezes falam assim: eu estou passando fome, eu estou morrendo de fome. Mas espera aí, Deus te honrou com uma vida. Você não pode ir atrás do seu alimento? Você não pode trabalhar? Porque na Bíblia está escrito: do suor herdarás o seu alimento, né? Do suor de sua luta herdarás o seu alimento. Então você tem que trabalhar. Só que tem pessoas que quer ficar sentado na sombra esperando que a comida, como quem diz, né, caia do céu. Não movem sequer um dedo para ser digno. Ficam ali esperando, se vitimizando, né? E esperando que alguém vá lá e dê alimento para ele. Só que eles não conseguem ter a convicção que aquela pessoa que às vezes ali leva o alimento para ele, aquela pessoa ela vai trabalhar. Ela levanta cedo, faça sol, faça chuva, faça frio, com dor, cansada, ela vai trabalhar. Porque ela tem uma responsabilidade. Enquanto aquele que está ali se vitimizando, que responsabilidade você quer ter? Nenhuma. Então, nós devemos refletir sim, muitas vezes, de como a nossa situação está. Será que nós estamos cômodos na nossa zona de conforto? Temos que ir para a batalha, temos que ir para a luta. Porque a partir do momento que batalhamos, que lutamos, o nosso Senhor, Ele vai nos honrar. Agora, ficar esperando? Não. Com certeza você vai perecer. Não é verdade? Porque todas estas são as coisas pelas quais se empenham avidamente as nações, né? Que é a luxúria, que é o alimento, né?
Às vezes aquele alimento, às vezes um prato simples de comida é o que vai saciar sua fome, não um banquete, né? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Persiste, pois, em buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, nunca estejais ansiosos quanto ao dia seguinte, pois o dia seguinte terá a sua própria ansiedade. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu li para vocês aqui o livro de Mateus capítulo 6, que nos dá uma orientação, né? Rica em orientações de como devemos agir, de como devemos buscar a Deus, né? E pedir assim a nossa ajuda. E não deixarmos presos ao comodismo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos ajudar? Sim. Ele quer, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador. Só que é que nem no nosso mundo carnal aqui. Um exemplo, tá? Que nem no nosso mundo carnal. O pai ou a mãe trabalha, rala, e o filho de nada faz. Aí, naturalmente, o pai e a mãe vai falar assim, pô, eu ralo, eu me mato de trabalhar e você não lava uma louça, não varre uma casa. Aí, naturalmente, quando você já vem crescendo assim, o que vai ser do seu futuro? O que vai ser do seu amanhã? Se você não se motiva a si próprio, se você não se corrige a si próprio. Então as coisas, elas não caem do céu. Nós recebemos ajuda de Deus, mas nós temos que batalhar, nós temos que lutar. Se no primeiro sinal de provação nós entregarmos o jogo, aí nossa vida não vai, nós não vamos prosperar. Se na primeira provação, na primeira batalha, você já desistir, e aí, como que você vai vencer? Que guerreiro você é? Deus, Ele quer ver em nós, nos seus filhos, pessoas fortes, pessoas guerreiras, pessoas que batalham. Nada nessa vida é fácil. Vocês acham que a vida que Jesus Cristo teve aqui na Terra foi fácil? Não foi fácil. Não foi. Olha que Ele era filho do Criador. E não foi fácil. Então, saiam da zona de conforto. Enfrentem as batalhas. Lutem. Que com certeza a vitória o nosso Senhor Jesus Cristo vai te entregar. Pode ter certeza disso, tá bom? Meus amados, vou terminando essa leitura por aqui, tá? Obrigado a todos vocês que acompanham o canal, que assistem os vídeos, tá bom? Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.